João capítulo 4, versículo 31 ao versículo 38, e nós faremos a leitura desse texto e será o nosso texto hoje de reflexão, de meditação, aquilo que Deus quer falar conosco, com a sua igreja, com você que está aí conosco, com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor Deus e ser alimentado por Ele. Diz assim a palavra do Senhor, farei a leitura, convido para que você possa aí, que está com a sua Bíblia aberta, fazer essa leitura juntamente comigo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede que os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu futuro para a vida eterna. De Sarte. E se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós trabalhaste no seu trabalho. Vamos orar? Ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado mais uma vez, porque temos o privilégio de podermos estar diante do Senhor, podendo ler a Tua palavra e ser alimentado por ela. E que o Teu Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso professor por excelência, fala conosco em nome de Jesus. Deus, dá-me iluminação através do Teu Espírito Santo, entendimento, capacidade de poder compartilhar esta palavra com aqueles que estão com o coração aberto, com aqueles que estão desejosos para ouvir o Senhor, que desejam ouvir a voz do Senhor e obedecer. Pai, muito obrigado, repreenda desde já tudo que não te glorifica e tudo que porventura venha contra esse tempo. Caia por terra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós estamos e que iremos meditar, esse texto que lemos, ele nos fala do comprometimento, do nível de compromisso que o Jesus Cristo tinha com seu Pai. Como Jesus levava a sério a sua responsabilidade, aquilo que Deus havia chamado. E se nós olharmos a caminhada de Jesus, a agenda de Jesus, não havia outra coisa que estivesse no topo da sua agenda que não fosse, primeiro, agradar aquele que chamou, aquele que o enviou, o seu Pai. Ele sabia exatamente para qual propósito ele estava servindo na terra. Jesus não veio enganado. Jesus não veio pressionado. Jesus veio por amor. Ele amou assim como o Pai amou o mundo. E ele aceitou esse desafio de estar na terra para fazer a vontade do Senhor. E nós vamos ver durante todo o período, todo o ministério de Jesus, ele não desviava nem para a direita, nem para a esquerda, ainda que viessem algumas propostas, ainda que viessem ou que se apresentassem alguns atalhos para Cristo, para que chegasse a sua glória futura, que ele já havia deixado e que ele voltaria, como no caso da tentação de Jesus, quando Satanás se apresenta e oferece as riquezas e a glória desse mundo, se Jesus tão somente ajoelhasse. O que ele estava dizendo era que só bastava Jesus se ajoelhar diante dele, para então o diabo dar as suas riquezas e também dar a ele a glória, como ele achava ter. Em certo ponto, Satanás tinha essa liberdade, porque o homem havia pecado e havia dado esta legalidade. E o diabo, então, o próprio Cristo vai dizer que o diabo era o príncipe desse século. E nem apesar disso, e nem a partir disso, nós vamos ver Jesus buscando caminho fácil, sabendo que a sua jornada era dolorosa, sabendo que a sua jornada era uma jornada de rejeição, de dor, de sofrimento, mas ele estava disposto e envolvido
ao Pai, mergulhado em fazer a vontade daquele que o havia enviado. Portanto, queridos, nós vamos ver e tirar algumas lições desse texto. Voltando a alguns versículos, os versículos anteriores aos versículos que lemos, nós vamos ver o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro se dá no momento em que os seus discípulos foram a uma cidade para comprar comida para poder se alimentar. É claro que Jesus tinha necessidade, porque ele era 100% homem, então ele tinha sede, ele tinha fome, ele cansava, mas mesmo assim, enquanto os discípulos saíam para a cidade de Sicar, em Samaria, para comprar alimento para que eles pudessem se alimentar, Jesus não perdia a oportunidade e para aquele propósito que ele escolheu aquele caminho e parou ali naquela fonte, porque ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Uma mulher que não tinha uma posição de honra diante daquela sociedade, porque toda a sociedade conhecia a vida de amante que ela tinha e sabia exatamente que ela estava já convivendo ou morando com o 6º homem. E Jesus tinha um encontro com essa mulher. Enquanto todos da sociedade poderiam rejeitá-la, a Bíblia nos mostra que Jesus vai em direção a esta mulher, porque ele sabia exatamente que aquela mulher estaria ali naquele momento, naquela hora, para tirar água, para saciar sua sede. E quando ela vai ao poço, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Assim também na história que nós estamos citando, a mulher samaritana. Não foi por acaso. Deus tinha um propósito. Jesus sabia com quem ele iria encontrá-la. E ele encontra aquela mulher e pede água. E ela então entra numa discussão religiosa, legalista, separatista, cheia de preconceito. Assim como eram os judeus para os samaritanos também eram para os judeus. Havia um preconceito de ambas as partes. E ela fala assim, tu sendo mestre, tu sendo judeu, me pede para te dar água, eu, uma mulher samaritana? E Jesus estava ali para quebrar todas as barreiras, estava ali para quebrar todos os preconceitos, todas as feridas e doenças na alma que possivelmente aquela mulher carregava pela vida que ela vivia, todas as suas dores, todas as suas cicatrizes, todas as suas angústias e questionamentos e perguntas. Embora ela tivesse essa vida, havia no discurso dela uma expectativa de em algum momento chegar o Messias. E nós percebemos então que Jesus vai mudando o rumo da conversa. E ele diz, olha, se tu soubesses quem te pede água, tu depressa pediria água, e eu lhes daria água, e nunca mais teria sede. E ela então vai numa compreensão natural, pela ignorância espiritual, sem discernimento, não compreendendo o nível de conversa com Jesus, ela então vai questionar Jesus agora acerca da barreira de cultura que existia entre eles e a rivalidade religiosa que existia entre eles. De repente Jesus começa a mudar e ele vai na alma daquela mulher. Observa que Jesus não faz rodeio. Jesus, ele não pinta o seu discurso, não enfeita o seu discurso. Ele é objetivo e ele vai no âmago daquela mulher. Ele vai na essência da sua dor. Ele vai na essência das suas cicatrizes, da sua ferida. E vai então falar, olha... E ele começa a dizer então que sabe que aquela mulher fazia, a vida que ela vivia, e sabia muito mais ainda que o marido que ela estava não era dela. Já era o 6º. E ela então começa a mudar o discurso e começa então a perceber Jesus como profeta. Jesus conta-lhes a sua alma. Ele descortina os olhos daquela mulher. E não apenas os olhos físicos, mas os olhos do entendimento. Aquilo que estava embotado pelo pecado, aquilo que estava embotado pela religiosidade, pelo legalismo, pelo preconceito religioso, tudo que levava a um caminho de escuridão, de cegueira, ao encontro com Jesus, essa mulher abre os seus olhos. Jesus abre os olhos daquela mulher. E mais uma vez nós vamos ver
uma pessoa que tem um encontro com Jesus e logo a sua vida é transformada. É impossível alguém que tem um encontro com Jesus, e esse encontro que eu quero me dizer é um encontro genuíno, onde há de fato o interesse, onde há de fato a possibilidade e abertura para receber todo o ensinamento que o mestre estava implicando. Apesar das barreiras social, apesar de todo o preconceito, talvez até mesmo do sentimento de rejeição que aquela mulher tinha, apesar de tudo isso, ela estava conversando, aberta a novas possibilidades e ouvindo um homem judeu, que no primeiro momento ela podia entender como um rabino, como um mestre, mas ainda no seu entendimento não compreendia que estava diante do Senhor da vida, estava diante do Senhor que pode mudar todas as realidades. Ela foi em busca de água, mas ela estava diante de uma fonte inesgotável de água da vida, aquele que pode dar a vida eterna. E diante daquela conversa, e a conversa foi se envolvendo, e Jesus, ele era categórico, ele ia na essência, assim como ele foi quando, no capítulo anterior, capítulo 3, quando um rabino vai ao encontro, um mestre, um doutor da lei vai ao encontro de Jesus para saber mais sobre ele, chamado Nicodemos. E quando ele vem com teologia, quando ele vem com conceitos teológicos, com jargões religiosos, Jesus vai no âmago. É necessário nascer de novo. E aquele homem então cai com seu discurso por terra. Jesus então vai falar que para que pudesse ter um encontro com o Senhor em vida eterna, era necessário nascer de novo. Porque Jesus sabia que, embora ele tivesse conhecimento teológico, ele fosse um doutor da lei, um intérprete da lei, alguém renomado na sua sociedade, no meio religioso, ele estava atrás de Jesus não porque ele buscasse mais conhecimento, mas ele queria buscar algo que faltava. E o que faltava não estava no seu intelecto. Não era o que estava no seu intelecto. O que faltava era o que estava dentro da sua alma. E Jesus então vai falar que era necessário um novo nascimento. E ali, com uma palavra, aquilo que estava encoberto começa a descortinar, começa a se abrir e a palavra de Deus entra. Foi assim também com essa mulher. Jesus começa a conversar com ela e os olhos do entendimento daquela mulher começam a se abrir. E ela então começa a passar a ver Jesus não apenas como mestre e depois não apenas como profeta, e vai percebendo que na medida em que Jesus vai conversando com essa mulher, gradativamente os seus olhos vão se abrindo, o entendimento espiritual vai se abrindo, o véu vai sendo arrancado, as escamas dos olhos vão caindo, as barreiras do seu coração vai caindo por terra e todas as resistências caem por terra. E de repente ela reconhece e confessa a Jesus, dizendo que agora sabe que ele não era mestre, apenas mestre, mas era o Messias pretendido e esperado. E sai então errante para esta cidade, para comunicar, esperando encontrar as primeiras pessoas em Samaria, para poder anunciar que encontrou o Messias. E para ela não interessava, como muito esperava, que esse Messias talvez viesse por outro lugar e não dos próprios judeus. Ela não queria saber, as barreiras religiosas para ela não interessava mais. Mas ela sabia que ela estava diante de alguém que conhecia toda a sua história, que conhecia toda a sua vida. E alguém que falava com ternura, alguém que falava com amor. Esse é Jesus. E ninguém que teve um encontro com Jesus, com um coração sincero, em uma busca sincera, saiu da mesma forma. Muitos encontraram com Jesus, mas não conseguiram absorver. Não conseguiram sair com suas vidas transformadas. Por quê? Porque certamente estavam por detrás de alguma barreira, quer seja religiosa, quer seja cultural, quer seja social, quer seja as feridas da alma, o preconceito, as rejeições. E todas essas, sobretudo o orgulho espiritual, que fazia com que muitos não o conhecessem como o Senhor Deus. E saíam piores do que antes de encontrar Jesus. Portanto, meu querido e minha querida, você que está me ouvindo, estamos diante de um texto em que Jesus marca um horário e um tempo para encontrar pessoas. Jesus não perde a viagem.
ele sabe exatamente aonde aquela mulher estaria e o que ele deveria dizer. E ao vê-la, ele sabia exatamente, não havia nada escondido. Embora ela estivesse escondendo aquilo diante do Senhor por causa da vergonha, Jesus expõe, mas não no sentido de envergonhá-la, mas mostrando que ele conhecia o mais profundo da alma do ser humano, as mais profundas urgências e necessidade que o ser humano precisa. Jesus não quer dar paliativo, uma água que pode saciar por algum momento e depois você voltar a ter sede. Mas Jesus é aquele que quer saciar, e aquela mulher tem um encontro real com Jesus, e ela então, a ter esse encontro com Jesus, a Bíblia diz que duas coisas aconteceram que marca de fato e que evidencia uma transformação e uma mudança genuína na vida daquela mulher. A primeira coisa é que ela largou o seu cântaro. Ela foi buscar água. E água naquela região, naquele contexto, era algo essencial. E ela foi buscar água. E ela vai buscar água e de repente, ao encontrar Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e correu para anunciar Jesus. Observa que diante de Jesus não havia mais nada que fosse importante. O seu cântaro não era importante. O seu trabalho de buscar água não era importante. Até aquela água da fonte do poço de Jacó não era tão importante diante da grande descoberta que ela passou a ter, que estava diante da fonte da água da vida e que a água que ela bebeu, essa água saciaria a sua sede eternamente. E não era a sede física, obviamente, mas a sede de alegria, de paz, de felicidade, de certeza, de um reencontro com Deus, da amizade com Deus, da reconciliação, do perdão do pecado, da quebra da inimizade contra Deus. Ela tem um encontro com o Senhor e agora o seu cântaro não era mais importante. Nada era mais importante para ela, nada mais tinha de urgência na vida dela, a não ser correr para a sua cidade, para os seus, para anunciar que encontrou um homem que tinha contado toda a história dela, que conheceu a sua alma, que pôs pelo avesso a sua alma e falou tudo a respeito da alma dela. E aquela mulher sai desesperada. O cântaro já não era mais importante. Não há nada mais importante quando nós temos um encontro genuíno com Cristo. Não há nada mais importante, queridos, quando alguém tem de fato um relacionamento real com Jesus. Quando alguém conhece Jesus de fato e de verdade. As coisas que eram importantes para as nossas vidas. Aquilo que era prioridade na nossa vida. Deixa de ser prioridade a partir do momento em que conhecemos algo muito mais valioso, algo muito mais interessante, algo muito mais precioso. E aquela mulher larga tudo e para ela agora a fonte de Jacó não era mais algo que trazia expectativa, mas alguém muito maior do que Jacó e com água que saciava para sempre os seus anseios, as suas agonias, saravam as suas dores, que a sua culpa curava a sua culpa, a sua inimizade com Deus e trazia novo sentido de vida. Ela abandona o cântaro e sai. O segundo ponto característica dessa mulher é que agora ela sai para proclamar Jesus. Não existe conversão genuína se a pessoa que diz ter tido o encontro com Jesus ainda não teve a coragem de proclamar Jesus para os seus. Não existe. Uma das marcas da conversão genuína é quando algo real acontece dentro de nós, de uma forma tão poderosa, de maneira que não podemos conter, e saímos para anunciar. E queremos compartilhar aquilo que aconteceu com as nossas vidas. Foi tão importante, mudou a nossa trajetória, mudou a nossa história para melhor, que queremos que outras pessoas também conheçam. Foi o que ela fez. Ao passo que ela conhece Jesus, agora ela corre para que outros também pudessem conhecer Jesus. Uma das marcas genuínas de alguém que de fato é convertido é quando no seu coração há um desejo profundo de compartilhar o Evangelho de Cristo. Quando não temos esse anseio no coração, quando não sentimos esse comissionamento, esse engajamento com a proclamação do
tivemos um encontro real com Cristo. Porque todos aqueles na Bíblia que tiveram um encontro real com Jesus, as suas vidas foram transformadas. O que era mais importante deixou de ser importante e Jesus assume o topo. E a partir disso, proclamar Ele, a missão dele e fazer a obra dele tornou-se prioridade. Quando a obra do Senhor não é prioridade na nossa vida, algo muito sério, uma luz se acende, uma luz de atenção, um sinal de alerta está acendida na nossa alma e na nossa consciência. É interessante que nesse momento em que Jesus está conversando com essa mulher, e quando ela sai, os discípulos chegam. A partir do verso 31, a Bíblia diz, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Verso 33, dizem então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Veja bem, meus queridos, quando Jesus fala isso, é claro que Jesus agora havia lançado a semente do evangelho no coração daquela mulher, e ele sabia que aquela mulher iria proclamar o evangelho, e que agora aquela semente não ia esperar mais tempo, mas no mesmo instante que a palavra fosse proclamada por alguém que teve uma vida mudada, e uma proclamação de fé, de convicção, outras vidas seriam alcançadas, e Jesus faria uma obra extraordinária em uma cidade, a partir de uma mulher que antes dele não tinha status, não tinha respeito da sociedade, não valia muito menos para os judeus e muito menos para outras pessoas. Jesus pega as pessoas que muitas vezes não valem nada para a sociedade, pessoas que são descartadas. Deus usa, porque não existe nenhum artista como nosso Deus, que sabe trabalhar em uma obra. Aquilo que o homem descarta como refúgio, a Bíblia diz que que Deus pega e transforma e faz um instrumento valioso. Aquela mulher que outrora não tinha bons conceitos na sociedade, que era alguém que provavelmente era discriminada naquela cidade pela vida que vivia, talvez vivesse cheia de culpa, e certamente vivia porque o pecado gera culpa e cobrança, e a incerteza de onde nós iremos passar a nossa eternidade. Meus irmãos, Jesus pega alguém que não vale nada e a partir dele envia e faz a sua obra. Ele sabia que ele estava cumprindo a vontade do Pai e que a vontade do Pai estava sendo cumprida agora, a partir daquela conversa que ele teve com aquela mulher, e que a partir dela alcançaria aquela samaritana. Os samaritanos, os rejeitados pelos judeus, estavam na agenda do Pai, estava na agenda de Jesus. E Jesus entendia que essa era a vontade do Pai, pregar para aqueles que eram marginalizados, pregar para aqueles que eram rejeitados, para aqueles que eram considerados pelos religiosos, pelos judeus, como maldito. Jesus vai e destrói toda a maldição, trazendo bênção naquela vida e na vida daquela cidade. E transforma a cidade a partir de uma mulher que se tornou missionária porque teve um encontro com Jesus. Ao largar aquele cântaro, provavelmente ela largou a sua vida pregressa, porque automaticamente ela saiu falando. Essa mulher, ela teve dois comportamentos. Primeiro, ela teve coragem de falar Jesus publicamente, de assumir Jesus. Ela assume Jesus publicamente. Quando ela chega naquela cidade, ela então diz, olha, encontrei um homem que falou toda a minha vida, o Messias, vocês precisam ver. Vinde. Ela então não apenas faz uma pública profissão de fé, confessa Jesus publicamente no meio dos samaritanos, mas também os convida para que pudesse conhecê-lo. Seria bom que as pessoas que dizem ter Jesus pudesse levar Jesus para as outras pessoas, pudesse se empenhar para levar os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, para conhecer o Jesus que ele conhece. Meus queridos, ao invés disso, tem muita gente, ao invés de querer falar de Jesus, sai para falar da vida dos outros. A vida de pessoas não são mais importantes do que a vida alheia não é mais importante do que falar de Jesus. Seria interessante que muitos crentes que perdem horas e horas falando da vida dos outros, especulando a vida dos outros, ao invés disso, estivessem falando de Jesus. Teria muito mais recompensa, seria muito mais feliz.
E é isso que essa mulher faz. Ela tem coragem, ela não tem medo de ser rejeitada, e ao invés de falar qualquer outra coisa, ela fala de Jesus. E a multidão vem ao encontro de Jesus. Aqueles homens, os samaritanos, correm ao encontro de Jesus. Nesse momento, os discípulos chegam com alimento e dizem: mestre, come. E Jesus lhes diz: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E ele diz, um olha para o outro e começa a conversar, e um pergunta ao outro: que comida é essa? Será que porventura alguém trouxe alguma comida que nós não conhecemos? Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E de fato era algo que eles não conheciam, porque quando Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade daquele que o enviou, que a comida dele era fazer a vontade do Pai, era uma comida que eles não conheciam, porque de fato não conheciam. A cabeça dos discípulos estava voltada à questão material. Quando Jesus fala de uma comida que ele precisava comer, os discípulos estavam no nível terreno, estavam no nível da carne, olhando simplesmente para a comida, olhando simplesmente para o seu próprio umbigo. E Jesus disse: olha, a obra que o Pai me deu não pode parar por absolutamente nada. E agora eu não posso comer porque eu tenho algo muito mais prazeroso a fazer. O que Jesus está assumindo, o que Jesus está dizendo, e que nós como igreja, povo de Deus, devemos entender, é que a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus para Cristo, não era um fardo. Cumprir a vontade de Deus em Cristo era algo muito prazeroso. E, além disso, era algo que fortalecia Jesus e alegrava o seu coração. Não havia nada nessa terra que pudesse dar mais prazer a Jesus do que fazer a vontade do Pai. Ele não queria perder tempo, ainda que Jesus estivesse com fome, ainda que ele tivesse o direito legal de sentar com seus irmãos e com seus discípulos e compartilhar um alimento, uma boa conversa e depois um descanso. Ele tinha compromisso com o Pai. E ele nos mostra o seu envolvimento. Ele diz: olha, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Observa que os discípulos estavam no mesmo nível daquela mulher samaritana. Quando Jesus diz: olha, mulher, se tu soubesses quem te pede água, depressas tu pediria água e eu te daria. E ela ficou como? Falando do poço de Jacó, da água física. E ela não entendeu que a água que ele estava falando era a água que jorrava dele, da fonte da água da vida. Agora, Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus é semelhante ao prazer de se alimentar. E na cultura dos judeus, sobretudo, a comida era um momento de prazer, como é para muita gente, como é para nós. Muito mais até do que, além de suprir uma necessidade fisiológica, é prazeroso. E os discípulos judeus em cultura, eles aproveitavam aquele momento. E era prazeroso para estar ali entre as pessoas, entre os seus amigos, familiares, em grande comunhão. E o que Jesus está dizendo então, que havia uma comida que eles não conheciam, e de fato não conheciam. Ao invés de entender e saber o que Jesus, pelo fato de andar com Jesus, entender o que estava acontecendo, eles andavam com Jesus, mas ainda não compreendiam o que Jesus estava falando. Tem muita gente assim, que iguais aos discípulos antes do Pentecostes, andam com Jesus, conversam com Jesus em oração, ouvem pregação da palavra, estão se envolvendo em trabalhos, mas não entende a profundidade do ministério evangélico, do ministério cristão, do ministério da igreja, da responsabilidade de cada cristão, do que é ser discípulo, acerca do reino de Deus. Nós conversamos com muitas pessoas e às vezes nós conversamos com pessoas que são crentes que não demonstram nenhuma profundidade de conhecimento bíblico, porque não leem Bíblia, porque não oram, não conhecem nada de Bíblia, conversam sobre tudo. E possivelmente observa que esses discípulos saem para Samaria e lá ele vai comprar o pão de Samaria, na cidade de Samaria, comprar o pão daqueles samaritanos para trazer para o seu mestre, comer com o seu mestre, mas não fala de Jesus. Podia estar falando talvez da crise
que poderia estar sendo estabelecida dos romanos, falando de política em Samaria, falando com os mercadores, falando com os comerciantes, falando com pessoas que estavam ali comprando, conversando sobre tudo. Mas uma coisa nós entendemos: os discípulos não falaram de Jesus em Samaritana, na cidade de Samaria. Assim também são muitos crentes, falam sobre tudo, falam sobre novela, falam sobre futebol, falam sobre política, falam sobre empreendimento, falam sobre estudo, falam sobre curso, falam de carro, falam de tantas outras coisas, mas não conseguem falar de Jesus. Entram em grandes assuntos, em grandes debates acalorados, mas não têm a mesma empolgação de falar de Jesus. Os discípulos saíram para a cidade de Samaria. Aonde aquela mulher samaritana foi. Foram para Samaria comprar o pão deles. Queriam comprar o pão deles. Iria trazer o pão deles. Iriam trazer os pães deles. Mas não levou o pão da vida para eles. Mas Jesus sabia que a vontade do Pai estava sendo cumprida na vida de uma mulher que saiu e que a partir dela uma cidade toda conheceria Jesus. E eles ficaram sem entender. Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu quero perguntar para você e para mim: que nível de prazer está em seu coração em participar do culto? Que nível de prazer está em seu coração em meditar na palavra de Deus? Que nível de prazer está no seu coração em estar em um culto? Em ir a uma igreja? Em dobrar o seu joelho para orar? Em fazer a vontade do Pai? Jesus estava dizendo aos discípulos que não havia nada mais extraordinário, prazeroso para ele, senão fazer a vontade daquele que o enviou. Para Cristo era um prazer, para Cristo era alegria, era a maior satisfação, sabendo que o coração do Pai estava se derretendo sobre ele, se derramando sobre ele, porque ele era obediente, porque ele fazia a vontade do Pai, porque ele entendia qual era a sua missão e nada tirava o foco. E o seu coração, e ele não fazia por fazer. Para Cristo não era fardo, para Cristo não era algo pesado, não era algo que fazia com que Jesus repugnasse, fosse porque era obrigação. Jesus fazia por prazer. Isso nos dá uma lição. Se o que eu estou fazendo, se o que você está fazendo para Cristo não traz prazer, tem algo errado. Se aquilo que fazemos para Deus não é prazeroso, tem algo errado. Se quando vamos à igreja não temos prazer, tem algo errado. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus espera, mas que tenhamos a mesma convicção de Cristo e o mesmo nível de satisfação, porque só faz isso, só tem esse nível de compreensão quando temos uma profunda intimidade com Deus, quando temos uma grande relação com o Senhor, quando o conhecemos, quando nos relacionamos. Então, queridos, nada nessa vida é muito mais importante do que fazer a vontade do Pai. E aquela mulher mostrou isso. Não foi só Jesus. Ela larga o seu cântaro e sai correndo. Para ela, não estava preocupada se havia barreira, se iriam discriminá-la. Ela tem coragem, assume Jesus em público. E não apenas assume Jesus em público, mas também confessa Jesus diante dos homens, mas também os convida para que pudessem conhecê-lo. E os discípulos dizem o seguinte: que comida? Será que alguém trouxe alguma comida que nós não conhecemos? Olha o nível de espiritualidade. A ignorância espiritual em que os discípulos estavam. É possível estarmos dentro de uma igreja, é possível andar com o Senhor, é possível, queridos, estarmos participando de culto, participando de estudo, mas ainda assim, com o entendimento fechado, com os olhos fechados, sem entender nada do que é ensinado, sem entender nada, sem absorver nada do que se é pregado. As vidas não mudam, as vidas não transformam, continuam ainda com a mente na terra, com os olhos voltados para o seu próprio umbigo, preocupado apenas com as suas urgências, preocupado apenas com as suas necessidades, enquanto a obra do Pai está sendo negligenciada, enquanto a vontade do Pai está sendo negligenciada. E em contrapartida, nós estamos agarrados com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, simplesmente buscando satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, realizar o nosso. Nós somos, queridos, aqueles agentes que querem apenas transformar ou satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Jesus então ensina que no verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí Jesus vai dizer, no verso 35, não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos, pois já estão
branco para a ceifa. E aí então Jesus diz, olha, eu tenho uma comida para comer. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que, observa que nos versículos posteriores ele vai falar sobre a ceifa, sobre plantar e sobre colher. E ele então entendia que ele já havia lançado a semente no coração daquela mulher, e aquele momento que aquela mulher compartilhou Jesus, não era mais necessário esperar 4 meses até a plantação, o tempo da colheita. Ele estava falando que o processo de colheita no mundo espiritual é muito mais eficaz, é muito mais certo e é muito mais rápido, instantâneo, do que uma plantação natural. Porque ainda de fato não era o período da colheita do plantio físico. Faltava ainda, e todos sabiam que faltava aproximadamente 4 meses até então o campo ficar branco daqueles trigos para eles começarem a colher. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, levante a cabeça, porque o reino de Deus é muito mais eficaz. A semente do céu é muito mais eficaz do que a semente que é lançada na terra. Ela vai e ela não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando é lançada, ela vai e ela não volta vazia. Antes ela cumpre o seu propósito, depois ela volta. A palavra de Deus é eficiente, a palavra de Deus transforma. Isso nos traz esperança, isso nos deve motivar a sermos mais evangelistas, a sermos mais proclamadores do Evangelho, porque isso nos dá uma certeza de que quando você está pregando para alguém, por mais duro que seja o coração, a palavra de Deus faz efeito, a palavra de Deus não volta vazia. Ele está nos dando a certeza de uma colheita. É certo que você lança semente na terra, pode ser que essa semente não produza. Pode vir chuva, pode vir o que for. O mau tempo pode destruir, as pragas podem destruir toda essa plantação. E aquilo que você plantou pode não dar certa colheita. Mas tem uma coisa que Jesus disse: o Evangelho é eficaz. O poder de Deus é eficaz. A pregação do Evangelho é eficaz. O chamado do Espírito Santo é eficaz. Pregue o Evangelho. Você que desanimou de pregar o Evangelho para o seu esposo, você que desanimou de pregar o Evangelho para o seu filho, para o seu patrão, para o seu amigo, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, para a sua noiva, para os seus empregados, para aquela pessoa que você olha e diz que é um ateu, mas talvez mais dura que você já tentou pregar, um solo rígido. E Jesus vai dizer para ele: não dizeis vós que ainda falta 4 meses para a colheita? Eu digo, levantai as vossas cabeças e vedes que os campos estão brancos. Jesus estava falando da colheita espiritual, da pregação do Evangelho, de uma pregação eficaz de uma mulher que havia acabado de se converter e de entender quem era Jesus. E quando uma pessoa entende que é Jesus, nada mais nessa vida o prende, senão uma coisa: fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que os homens conheçam o seu amor, que os homens conheçam o seu Evangelho. E eu volto a dizer, na igreja, ao invés de falar dos pecados alheios, do pecado de A e de B, que fulano e ciclano vai para o inferno, fale de Jesus, fale das boas novas, fale que Jesus transforma e dá esperança para a vida de pecado, para a vida de um pecador. Jesus pode transformar. E aquela mulher disse: olha, eu tive um encontro com Jesus, ele falou tudo sobre a minha vida. E ela saiu para proclamar. E aqueles homens então vieram atendendo o convite dela até Jesus. Ela usou a mesma estratégia que um certo discípulo usou para levar Natanael até os pés de Jesus. Vinde ver quem é ele. E os homens foram. Mas Jesus faz uma observação para aqueles discípulos: levantai as vossas cabeças. Sabe por que muitas vezes não compreendemos o reino de Deus? Sabe por que muitas vezes não compreendemos a prioridade do Evangelho? Sabe por que não entendemos muita coisa do reino de Deus? É por causa disso. Porque muitas vezes o nosso olhar está para baixo, olhando apenas as coisas terrenas. Está preso em conquistar, está preso em querer ter alguma coisa. O que se tem não é suficiente. E o homem cada vez mais corre desenfreado em busca de algo para poder se encher cada vez mais. Jesus diz: levantai as vossas cabeças. Levantai os vossos olhos. Tira os olhos do umbigo. Tira os olhos de si mesmo. Tira os olhos das coisas terrenas e não observa apenas as coisas terrenas, ainda que elas sejam urgentes,
ainda que elas sejam legítimas, ainda que elas sejam necessárias. Tenha essas coisas, busque aquilo de cada dia, o que é necessário, o que precisamos, mas não tire os olhos do propósito de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. E que muitas pessoas já perderam a visão. Precisamos ter visão como Jesus teve, como Jesus tem. Levantai os vossos olhos, não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. Estão prontos, as almas estão sedentas, as pessoas estão clamando por Jesus, esperando que você saia e bata na porta do vizinho, aquele amigo seu que você sabe que está deprimido, que está cada vez mais sem esperança. Saia e pregue o Evangelho. Levantai os vossos olhos e vede que o campo está branco, pronto para a colheita. E eles não entenderam. Eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, estavam aprendendo na escola de Jesus. Jesus era o professor, o mestre deles, mas eles não entendiam, porque estavam em um nível de espiritualidade superficial, como muitas pessoas estão. Estão na igreja, mas os seus olhos estão na terra. Não há interesse pelas coisas de Deus. Não há inspiração pelas coisas de Deus. Não há desejo em conhecer a Deus, em ler, em se interessar pelas Escrituras e querer descobrir as preciosidades, o caráter de Deus, as promessas de Deus nesse livro. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Quer conhecer Jesus? Mergulha nas Escrituras. Mas muitas vezes estamos apenas olhando nos campos terrenos, o que vamos colher nessa vida, o que vamos plantar nessa vida. Mas uma coisa Jesus vai dizer, a semente do Evangelho, a semente do reino dos céus, vai e não volta vazia. Ela cumpre o propósito de Deus. Nenhuma palavra do Senhor que for pregada através do servo do Senhor, da serva do Senhor, a palavra genuína de Deus, o que está escrito, não que muitas pessoas estão falando acerca de si mesmo, pela sua própria palavra, pela sua própria boca, seguindo seus próprios entendimentos, profetizando a partir de si, sem que Deus tenha dito alguma coisa. Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando você abrir essa palavra e ler para alguém, você não está vendo nada, mas a semente cai e ela está acontecendo uma revolução espiritual na vida de alguém. Ou esta palavra aproxima você de Deus, ou essa palavra afasta você de Deus. Mas isso vai aonde está o seu coração, dependendo de onde está o seu coração. Se o coração está em Deus, essa palavra te aproxima de Deus. Mas se o teu coração estiver no pecado, o pecado afasta você e eu dessa palavra. Portanto, meus queridos, Jesus fala para aquele discípulo, levante a cabeça. Tire os olhos apenas desse momento. Só pensam em comer, em desfrutar do seu momento, em satisfazer os seus prazeres, as suas necessidades, as suas urgências, ainda que sejam legítimas. Levante as vossas cabeças e preste atenção. E de repente, quando eles olham, ele vê aquela multidão de samaritanos chegando. Era sobre essa plantação que Jesus estava dizendo que estava pronto. Enquanto na dinâmica natural do plantio, em que você planta, semeia uma semente, tem todo o processo, tem todo o tempo até que possa dar efeito. O que Jesus fala é que a semente é milagrosa. A semente do Evangelho é milagrosa e transforma de uma forma espetacular aquilo que para os olhos humanos não tem jeito, como para os judeus não tinha os samaritanos. É interessante que eles vão a Samaria comprar o pão dos samaritanos, mas em nenhum momento eles se propõem para pregar Jesus aos samaritanos. Por quê? Porque neles haviam preconceitos, havia discriminação e não havia compaixão. Diferentemente, Jesus mostra compaixão que nós precisamos ter. Visão de aprender a olhar não apenas para as coisas dessa vida, mas atinar os nossos olhos, treinar os nossos olhos para ter discernimento das coisas espirituais, para termos entendimento do reino de Deus. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus dá-lhes visão, Jesus mostra-lhes compaixão.
E Jesus rompe toda barreira de preconceito, mostrando que o Evangelho, ele não tem classe, ele não tem cor, ele não tem status, ele não tem tamanho, ele não tem grupos. O Evangelho é para todos. Portanto, abra a tua boca e pregue. E ele nos ensina algo extraordinário, que a nossa vida em serviço a Deus não deve ser fardo, não deve ser pesaroso, em que um fica jogando para o outro. Não, queridos. A igreja pode ser pesada. Como de fato, como pastor, eu digo que muitas vezes a tarefa de pastorear a igreja. Mas a pregação do Evangelho, fazer a vontade de Deus, é o que nos faz permanecer. É o que nos faz permanecer firme e continuar. E para concluir, Jesus segue dizendo ainda no verso 36, os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesouram o seu fruto para a vida eterna. De Sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está falando aqui numa visão muito ampla. O que Jesus está dizendo? Em primeiro lugar, ele está falando que não há trabalho no reino dos céus que você não seja recompensado. Portanto, muitas vezes, o que a discrepância está no que nós consideramos como recompensa. E tem muita gente desprezando, porque não conhece, não consegue discernir, não consegue entender a recompensa espiritual, a recompensa celestial. Em contrapartida, as pessoas estão dando valor às recompensas da terra. Por isso há um empenho exacerbado, as prioridades da sua agenda estão para conquistar os tesouros, as heranças e os prêmios dessa terra. Quando, na verdade, Jesus vai dizer o seguinte, que o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Tudo que você fizer para Deus aqui, queridos, você está entesourando os seus frutos para a vida eterna. Você será beneficiado. É claro que essa não é a motivação. Devemos fazer por obediência, por prazer e por amor. Mas é inevitável que Deus é o Deus galardoador, é um Deus que gosta de abençoar. E quando Ele vê você servindo a Ele, Ele se derrama sobre sua vida e Ele abençoa assim, porque Deus tem prazer em abençoar o filho obediente que tem prazer nos negócios do Pai. Então Cristo vai dizer que você não perde tempo em servi-lo. Mas ao invés disso, precisamos levantar os nossos olhos para as coisas de Deus, que haja interesse no nosso coração. E ele vai dizer o seguinte, de Sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu quero chamar a atenção para esse último versículo, versículo 38, que diz assim, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus está falando desde os tempos dos profetas, desde Abraão, as promessas. Muitos trabalharam. E ele está falando dele que trabalhou no campo do coração dos samaritanos através de um coração sedento, que era aquela mulher samaritana. Foi ele quem plantou, mas ele convida os discípulos para o quê? Ceifar com eles e entrar no trabalho que Jesus fez. Então, o que Jesus nos propõe? Ele nos chama para sermos co-participante do seu trabalho na terra. É uma honra, é um prazer. E nós, como cristãos, devemos entender isso como honra. É um privilégio pregar o Evangelho de Deus. Fazer a vontade do Pai. Ela nos preenche e nos traz alegria. Amém? Você pode ter tudo na vida, todo tipo de comida, todo tipo de riqueza. Se você não agrada a Deus, o seu coração, o espírito que habita em você está entristecido e nunca estará satisfeito, porque tem anseio por Deus.
Mas quando o homem faz a vontade de Deus, ele pode ter pouco, mas ele tem alegria e ele tem paz, apesar das guerras e apesar das lutas. E ele é fortalecido. Quando fazemos a vontade do Senhor, cumprimos o seu propósito, nós somos fortalecidos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.